Paz do Senhor, boa noite para vocês, tudo bem? Como foi o almoço Dia das Mães? Todo mundo feliz, de barriguinha cheia? Tá certo, viu? Bom, obrigado. Eu vou começar, na verdade assim, pessoal, a minha mãe, como a maioria de vocês sabem, não está aqui no momento, né? Eles foram visitar o nosso caçula lá nos Estados Unidos, onde ele mora, porque a esposa dele está grávida, né? Já faziam 2 anos de pandemia que eles não ouviam, e eu emprestei, né? A gente cede para o irmão um pouquinho a mãe, né? Tem como. E, bom, eu pedi para o meu irmão comprar um presente para minha mãe lá, mas ele é muito preguiçoso. Irmão caçula, vocês já sabem como que é. Lipe, vai lá e pega o presente para a mãe, eu te pago, te mando dinheiro. Ele, então, não sei se vai dar, não sei se vai dar tempo, não sei, foi desse jeito. Então, eu tive uma ideia para trazer uma pequena homenagem para minha mãe. Na verdade, assim, são 2 presentes aqui já em um. Porque, para quem é da igreja há mais tempo, sabe que esse culto aqui, Dia das Mães, quem prega é a bispa. E eu estou substituindo ela. Então, assim, um já foi, né? Um presente já foi. Então, assim, para começo de conversa, claro que quando ela voltar, eu vou acabar dando outro presente para ela também, não tem jeito. Mãe, realmente, a gente só tem uma e a gente tem que honrar de fato. Mas, além disso, eu fiz um poema. Desde a época da minha escola, não fazia um poema, né? E eu descobri que eu sou um poeta ainda, gente. Vocês vão ver aqui, ó, o resultado disso aqui. Então, assim, como eu sei que minha mãe está online, lá de Ohio, Cincinnati, nos assistindo, então eu vou olhar direto para a câmera, tá, pessoal? Para que ela possa sentir toda a emoção, porque se ela não chorar, eu vou ficar muito triste. Porque ela chora por absolutamente qualquer coisa, tá? Só para dar uma noção para vocês, assim, teve uma vez que estávamos, nossa família, no aeroporto, a gente ia fazer uma viagem, e aí estava passando um show de uma cantora aleatória numa televisão lá. E ela começou a olhar pro show, estava sem áudio, tá? Vamos deixar bem claro que estava sem áudio, porque era uma televisão no aeroporto. E ela ficou olhando assim, começou a chorar, e a gente, mãe, o que aconteceu? É que é muito lindo tudo isso, essas pessoas cantando. Então, se ela não chorar hoje, a gente vai ter uma DR assim que ela voltar, tá? E é isso. E é o seguinte, é assim, ó. Eu não consigo olhar para você e falar ao mesmo tempo, porque eu preciso ler, tá? Minha cabeça não é tão boa assim. Mas vamos lá. Será que a pequena Alda Rica, filha de Dona Maria, imaginaria a mulher tão maravilhosa que se tornaria? E apenas uma mulher não, a que tem em seu coração a maior missão de criar, de amar e ensinar toda essa geração. Ainda jovem, conheceu um rapaz agitado e baixinho, mas como era lindo Marquinhos. Se amaram e decidiram se casar, uma família formar, uma vida juntos trilhar. E logo aos 27, descobriu que tinha recebido a missão mais linda de todos, ser mãe de um menino. E apesar do medo do desconhecido, Deus escolheu na prateleira do céu o mais polido. Olha, que coisa mais fofinha que ele é. Menino quietinho e comportado, parece que nasceu até criado. Com 1 aninho ele já comia sozinho. Gente, de garfo e faca, gente. Que criança que faz isso de errado? Dificulta o pequeno Henriquinho. Mas a família ainda estava vazia, de mais emoção precisaria. Foi aí que em seu 30º aniversário, veio para ela o presente mais lendário, o filho mais lindo e maravilhoso que uma mãe poderia querer, que deu muito mais trabalho, sem dúvida, mas se não fosse assim, que graça que ia ter. Era muito agitado, bagunceiro e falante, mas sem dúvida com o coração gigante. E com o desafio da mamãe em aumentando, veio aí o que vos fala aqui, o Fernando. Mas ainda cabia, para completar 7 anos depois, mais um menino viria. Por ser o caçula, era o mais mimado, mas não tenha dúvida do quanto por todos nós era tão amado. E que hoje está fazendo tanta falta não estando aqui pertinho do nosso lado.
Essa parte aqui o Lipe tem que chorar lá também, tá? Essa parte, se ele não chorar também, vai ter DR. Aqui do nosso lado, chamávamos Janão, pois era o menorzinho. Lindo que nem um macaquinho branco era o nosso Lipinho. Eu nem questiono se Dona Alda nunca teve medo ou temor, porque o que vem, ela vai para cima com todo fervor. Com sua Bíblia na mão e noites varando, melhor amiga do Papai do Céu, ela vai nos guiando. A mulher mais forte e destemida que já conheci, nunca nos deixou abaixar a cabeça e nem desistir. Agradeço ao Deus Todo-Poderoso por essa família, que trouxe todo o amor e apoio que eu precisaria para a minha vida. Mas espera aí, quando achamos que estava completo, papai e mamãe vieram com um decreto. Deus havia dito que a família aumentaria. Mas Senhor, como faz? Ele guiou, sustentou e nasceu a mais nova, a aliança da paz. Vou falar a verdade, não importa o que aconteça, essa caçula, sem dúvida, é a que mais dá dor de cabeça, tá? Mas mesmo assim, os mais velhos aqui pegaram muito amor. E hoje lutamos por ela, cada um sendo um pastor. E assim, com milhares de irmãos e irmãs, sempre vem mais algum, provando que no coração da mamãe Alda sempre vai caber mais um. Te amo, mãe. Muito obrigado, muito obrigado. É isso. Então é isso. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão sentadas aí também, que estão com seus filhos, que não estão com seus filhos, mas que Deus abençoe vocês, dê muita paciência para lidar com a gente, porque não é fácil, né? Filho é um bichinho que nasce já dando trabalho mesmo, mas é bom demais. Eu sou privilegiado, eu falo isso com todas as letras mesmo, da família que eu nasci, da mãe que eu tive, que tenho, graças a Deus. E, enfim, aqui estamos nós, mais um Dia das Mães, para dar glória a Deus por essa maravilhosa, que guia não só a mim, mas a todos vocês também, né? Quem nunca teve uma conversa com Bispa Alda, que você olha de fora, acha que ela está super calma, mas se você estiver ouvindo o que ela está falando, meu amigo, vou te falar, só falta ela puxar a peixeira, lembrar das raízes cearenses dela, é só o que falta mesmo. Mas é isso aí, gente. E eu acho assim engraçado a dificuldade que às vezes a gente tem de honrar os nossos pais, principalmente depois de adulto, né? Inclusive, eu quis, assim, eu tive essa ideia de fazer uma poesia, uma coisa, entre aspas, até mais infantil, que eu faria na época da escola, para escrever uma cartinha para a mamãe, para mostrar mesmo que de fato a gente não tem idade para honrar nossos pais. Na verdade a gente deve honrar para o resto da vida. E assim, a nossa palavra de hoje a gente vai iniciar em Gênesis, lá no princípio da criação. Então vamos abrir em Gênesis 3:16. Gênesis 3:16. Enquanto eles abrem aqui, eu vou dando uma introduçãozinha. Nós sabemos que Adão e Eva foram criados por Deus no jardim do Éden, após a criação ali do planeta em si, com as coisas que haviam nele, as arvorinhas, os bichinhos, tudo ali bonitinho, as águas divididas, os luminares do céu, tudo isso daí foi feito o homem, posteriormente de sua costela veio a mulher. Beleza? Excelente, glórias a Deus. Mas assim, Deus deu uma única ordem para o homem e falou: olha, Adão, Eva, vocês podem comer de tudo, come de todas as frutas que vocês encontrarem, pode colher o que vocês quiserem, vocês estão de boa, à vontade. Ele vinha uma vez por dia só para conversar com eles, no demais eles tinham tempo livre e comida à vontade. Era a vida que eu pedi a Deus. E aí o que acontece? Eles, como nós todos já sabemos, Eva foi lá, foi enganada pela serpente, comeu o fruto da árvore do bem e do mal, que era o único fruto que não poderia ser comido, como ordenança de Deus, certo? Ofereceu para Adão, Adão também comeu, e tivemos aí
o início da história da humanidade como a conhecemos hoje. Nesse momento, houveram algumas coisas que Deus falou ali para eles e colocou como impedimentos, vamos dizer assim, na vida que eles teriam posteriormente, dali para frente. A primeira coisa, ele tirou eles do Éden, colocou para fora, colocou 2 anjos guardando para que eles não pudessem chegar perto, e falou primeiramente, dos 3 ele envolvido nessa situação, falou primeiro com a serpente, trouxe uma maldição sobre ela, que ela se rastejaria e tudo mais, tal, não é nosso foco hoje. A segunda pessoa que ele fala é com Eva, que é o que nós leremos aqui agora. Vocês estão espertos, hein, velho? Gostei. Então vamos lá. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Beleza. Aqui eu vou dividir em 3 pequenas partes, rapidinho, para explicar esse versículo para vocês. Esse versículo deixa claro que na época que Deus criou o homem e a mulher, Deus fez ali eles para não terem dor, para não ter dificuldade, para não ter sofrimento, para viver numa boa, numa nice, numa paz. E o que aconteceu? Com o pecado inicial, eles começaram a ter dores nas suas vidas. E a gente não sabe exatamente como seria a concepção de uma criança no jardim do Éden, como seria, de fato, nasceria um bebê. Não chegamos nesse ponto. Infelizmente, Adão e Eva pecaram antes. Então, primeira criança que foi nascida na humanidade, já foi nascida fora do paraíso. Mas imaginando todo o preparo do corpo feminino para se ter uma criança, que nós sabemos que a mulher ela tem que ter, né, tem a menstruação, que vai liberar o óvulo, que vai preparar o útero posteriormente, que aí recebendo, né, o material genético masculino, vai fecundar e vai ter o neném, e aí começa a mudar o corpo da mulher inteiro. Depois tem o parto, que é uma dor também. Então vocês imaginem o seguinte: toda essa parte complicada da vida da mulher, de TPM, até a dor do parto, menstruação, cólica, inchaço, vocês têm que agradecer tudo a Eva quando vocês chegarem lá do céu, entendeu? Porque não era para ter nada disso, não foi para isso que Deus criou. Deus criou a mulher para tranquilo, ter um neném de boa, mas não. E aqui a gente tem 2 tipos de dores que, segundo os teólogos que pesquisam a etimologia, como é a formação das palavras, bonitinho e tal, são colocadas. Uma das dores é de fato a dor do parto e as coisas que pertencem a isso, como eu estou falando para vocês aqui. A outra dor é aquela dor que toda mãe sente de preocupação com o filho. Sabe quando a mãe está lá em casa, do nada ela fala: cadê o meu filho? Será que ele está mesmo na escola? Será que ele está aprontando com os amiguinhos? Será que ele está causando em algum lugar? Onde que está? O que ele está fazendo? Aí manda mensagem para o filho. Aí se o filho já não responde na hora, aí uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, aquele negócio doido, aquela preocupação que vai consumindo. Veio disso daqui também, veio dessas dores. E isso faz até muito sentido, pelo seguinte motivo. Imagina o seguinte: nessa época aqui do Jardim do Éden, vamos imaginar, eles eram um casal, não tinha pecado, então não tinha violência, era tudo muito tranquilo. Era basicamente pôr o filho no mundo e deixar ele correndo peladinho pelo jardim. Não ia ter dor de cabeça. Ali os animais todos respeitavam o ser humano também, porque ia falar, então o animal pode... Não, nada ia acontecer. Então essa preocupação que na vida das mães, apesar de, obviamente, eu não ser mãe, né? E os pais também se preocuparem algumas vezes, mas a preocupação da mãe é aquele negócio que tipo liga um sentido, assim, falando, sentido da mãe. O que está acontecendo com meu filho? Onde ele está? O que ele está fazendo? Inclusive a minha mãe, eu falo que hoje eu sou um adulto, formado, tenho a minha empresa,
era para eu não ter nenhum patrão na minha vida. Mas a minha mãe, todos os dias, ela me manda uma mensagem perguntando o que eu fiz no meu dia. E se eu respondo de forma rasa, eu falo, fui trabalhar. Não, o que você fez no trabalho? Eu falo, mas mãe, você nem é da área que eu me formei, o que é isso? Por que você está perguntando? Eu dou mais reporte para você, né? Eu me reporto mais a você do que eu me reportava ao meu chefe antigamente. E ela fala, não, mas com eu te ajudando a pensar, você consegue chegar mais longe. E é verdade, apesar de ter dias que você não quer falar com ninguém. E então essa preocupação da mãe, ela se mantém durante a vida inteira do filho. Enquanto tiver filho, enquanto tiver mãe, vai ter essa preocupação, que foi uma coisa inerente à geração do filho no seu ventre, a ligação que a mãe tem com o filho após a saída do Éden. E a terceira parte se diz ali sobre a submissão da mulher ao marido dentro do casamento, tá? Que não vai ser bem o que a gente vai pegar hoje, porém fazendo um ponto, puxando esse ponto, que a mulher teria essa submissão dentro do casamento. E óbvio, falando de casamento, eu digo de uma união que seja benéfica para os dois, onde o homem cuida com toda a sua vontade, com toda a sua força, sustenta a mulher, e a mulher sim, gera uma submissão, e se coloca realmente abaixo do cuidado, da proteção do marido. Apesar de não ser o ponto principal que a gente vai falar hoje, a gente vai pensar um pouquinho na sociedade como era naquela época. Na época da Bíblia, do Antigo Testamento. E o que acontece? A mulher, infelizmente, ela era colocada de lado dentro da sociedade. A mulher era muitas das vezes desprezada a opinião dela. A mulher muitas das vezes era colocada como aquela que não podia fazer nada. O que podia fazer a mulher? Gerar filhos, cuidar dos filhos e cuidar do lar. Esse era o papel da mulher naquela época na sociedade. E pensando do ponto de vista da mulher naquela época, ela de fato, ela precisaria ter uma geração para se sentir completa. Imagina, a única coisa que ela podia fazer, que era considerado pela sociedade útil, que era considerado bom pela sociedade, era ter um filho, era gerar. Inclusive para não ter essa questão de tipo assim, uma distinção entre o respeito que o filho dá para o pai, para a mãe. Deus ainda coloca ali nos 10 mandamentos, ele deixa claríssimo: honrai pai e mãe. Ele deixa separado, porque eu imagino que na época, como a mulher ela era colocada de lado para a maioria das coisas, para garantir que dentro do poder geracional que Deus deu só para a mulher, porque só quem carrega 9 meses na barriga, mesmo com toda a bagunça que a gente tem no mundo aí, com coisa doida que a gente tem visto, ainda quem carrega 9 meses na barriga é a mulher e pronto. Então esse poder de gerar uma vida dentro de si, Deus deu apenas para a mulher. E com esse poder também vem uma honra colocada diretamente por Deus, do filho com a sua mãe. Numa época onde a mãe ela não podia ter, por exemplo, uma profissão, não podia se dedicar a outra coisa. Qual era a maior alegria daquela mãe? Era ter um filho mesmo. E aí esse filho, sendo ele rei, sendo ele rico, sendo ele poderoso, não importava, ele ia se reportar com honra à sua mãe para o resto da sua vida. E na Bíblia a gente não vê só em Êxodo 20, lá que são os 10 mandamentos, onde falam: honrai pai e mãe, se prolongarão os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não é só essa parte que fala de honra de pai e mãe. Se você pega a Bíblia, você começa a ver várias outros pontos que trazem distinção sobre honra, sobre cuidado. Inclusive eu separei um aqui que está em Provérbios 23, 22, que fala assim, não precisa nem abrir, vai ser rapidinho, que fala assim: ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a sua mãe, quando vier a envelhecer. Ou seja, por toda a sua vida, você vai estar com sua mãe e com seu pai. Essa é a ideia.
Apesar de que, tipo assim, mas o homem em casa, sai da casa dos pais e tal. Com certeza, mas o amor, o carinho, o cuidado, isso não pode morrer. Essa foi uma ordem dada por Deus, tá? Isso é bíblico, tá aqui, tá falando. Mas o ponto principal aqui do que eu quero falar é de fato o poder de geração que a mulher tem e o poder de gerar. O quanto isso era importante para as mulheres, principalmente daquela época. Hoje, é uma delícia ter um neném, é uma delícia ser mãe. Para a maioria das pessoas é uma coisa que é inegociável, que a pessoa ama mesmo e quer mesmo ter isso na sua vida. Mas naquela época não era só uma coisa muito boa, era tudo o que fazia sentido na vida de uma mulher. Então, se a gente for parar para pensar, se colocarmos nas sandálias de uma mulher que vivia nessa época bíblica aqui, e só para dar uma pequena demonstração de como a mulher ela era colocada de lado no período bíblico praticamente inteiro, e não por causa da Bíblia, por causa da sociedade da época, tá deixando bem claro, a Bíblia não é machista, não é nada disso, a sociedade da época deixava de lado a mulher, mas a mãe era exaltada. E aí, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala da parte da multiplicação dos pães e peixes, quem lembra dessa passagem, que já é lá com Jesus, Novo Testamento, uma pergunta simples aqui de escola bíblica, quantas pessoas tinham naquele momento, da multiplicação dos pães e peixes? Vamos lá, quem lembra? 5.000, exatamente, mas fala assim, 5.000 homens, as mulheres não estavam nem sendo contadas, apesar de estarem lá, porque é falado assim, eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então assim, Deus dá esse poder de geração para a mulher, para que ela tenha assim uma força, uma importância grande na sociedade. E a gente vai falar sobre uma personagem que tem tudo a ver com isso, que é tida como a mãe da fé, vamos dizer assim, que foi Sara, ou Sarai no começo da história, tá? Então a gente vai começar em Gênesis 12, 2. Aí sim, se vocês puderem abrir para mim no telão, eu agradeço. Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Bom, vamos lá. Eu vou dar uma prévia rapidinho, uma pincelada e vamos entrar na Bíblia. Havia um casal, Abrão e Sarai. Abrão tinha 75 anos e Sarai tinha 65. Já eram senhores, já estavam já com alguma idade ali, certo? E esse casal, eles eram um casal comum até esse momento. Eles eram prósperos, tinham a sua vida já andando, sendo feita. Porém, a partir desse momento, eles não são mais comuns. Eles começam a ter uma promessa que é gigante, que é enorme, que é grandiosa. E agora sim, põe na tela, por favor. Gênesis 12, capítulo 12, versículo 2. E aqui Deus falando com Abrão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Próximo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E daí vai continuar uma promessa de Deus sobre a vida de Abrão ali, vai continuar. Então Deus, ele chega para Abrão e fala: sai da sua terra, da casa da tua parentela, e saindo você vai está recebendo agora uma promessa de bênção, de onde você passar vai ser abençoado, de ser uma grande nação, de ter algo gigante. E Abrão com certeza deve ter olhado e falado: maneiro, ótimo, vou ser abençoado, vou receber algo bom de Deus, maravilha. Até essa parte aqui, até um pouco para frente, na verdade, para ser mais exato, até o versículo 7,
estava tudo tranquilo. Sara era uma mulher dita que, biblicamente, que ela era muito bonita, que ela era uma mulher até excelente esposa, porém ela não tinha o poder de gerar. Ela não podia ter filhos. E eu vou até um pouco mais profundo aqui nessa parte. Estamos falando aqui de uma senhora de 65 anos. Se a gente for parar para pensar, mesmo uma mulher que seja plenamente funcional, que pode ter filhos durante a sua vida, aos 65 anos ainda é possível ter filhos? Não, normalmente não. Normalmente a menopausa vem para a mulher ali 50, mais tardar 55, muito dificilmente aos 60, mas 65 já é uma idade que já foi. Então Sara, ela com certeza tinha no seu coração um desejo muito grande, um sonho sim, de fato, de um dia ter sido mãe, mas com certeza ela olhava já para trás e falava, já foi. Porque ainda na época que era novinha, falava, vai que eu sou estéril, mas vai que dá certo, vai que... Não, mas aqui ela já, até a menopausa já passou, ela já está velhinha. Isso no começo da nossa história aqui. E o que acontece? Deus chega prometendo para Abrão uma prosperidade, beleza, uma terra ali onde ele vai abençoar os que abençoarem, amaldiçoar os que amaldiçoarem, beleza, até aí, ô Senhor, recebo, está na boa, esse tipo de palavra, pô, tranquilo, recebo tudo isso, é bom, maravilhoso. Mas aí ele fala no versículo 7 o seguinte, 12:7, ele fala, e apareceu o Senhor a Abrão, que posteriormente, depois dele ter saído da terra dele, cumprido aquilo que Deus mandou ele fazer, e apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei essa terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aí é aquele momento que ele parou e falou, até aqui estava tudo bem, prosperidade, ela pode chegar na vida de qualquer pessoa. Agora, você vai falar que essa terra aqui, que eu estou morando, que eu estou vivendo, vai ser da minha semente, e semente é claramente, é filho, é aquilo que sai de você. Como que eu vou passar essa terra para minha semente, sendo que já foi, já não dá mais? Sara, ela é estéril e é velha, eu já estou ficando velho aqui de 75, já é uma idade avançada, e com certeza, levantou aquela dúvida em falar, mano, será que eu ouvi mesmo a voz de Deus? Será que o que eu ouvi é fato mesmo? Porque, poxa, mas amém, eu vou crer. Abrão era um cara de fé. Às vezes na nossa vida, na minha vida, na sua vida, vem uma promessa de Deus que parece impossível de se cumprir. E muitas das vezes a gente tenta pegar aquela promessa enorme, grandona, e ajustar ela para caber numa caixinha menor, só para ter aquele gostinho de falar, essa aqui dá para cumprir. Eu ser próspero, eu ter uma terra, eu ser pai de líder de um povo, beleza, isso dá para cumprir sem eu ter o filho. Agora, essa terra ser semente minha, aí vai complicar um pouco mais. Isso deixando bem claro que Abrão e Sarai, eles eram um só. Então a promessa era para os dois. E Sarai ali com certeza já machucada de anos, não conseguindo se sentir realizada, se sentir bem sucedida. Eles têm uma seca na terra que eles estão ali. E Abrão e Sarai vão para o Egito. Quando eles chegam no Egito, Abrão faz uma coisa que deve ter sido a coisa mais perigosa para a vida dele em toda a sua vida. Ele chega para a mulher dele e fala para ela que ele vai apresentar ela como irmã dele, não como mulher para o faraó, porque ele tem medo, ela é muito bonita, vai que o faraó quer ela.
E eu vou te falar que com a minha experiência de relacionamento, eu acho que eu teria apanhado uma semana inteira. Porque às vezes quando a gente tem um amigo para apresentar e fala, isso aqui é minha namorada, isso aqui é minha noiva, isso aqui é minha esposa. Se você já não fala, meu irmão, o bicho pega. Mas Sara, ela entendeu ali, ela entendeu, ela se colocou ali, não, tudo bem, beleza. E graças a Deus, Deus fez uma reviravolta, mostrou para Faraó que eles não eram simplesmente irmãos, porque historicamente falando, eles tinham uma parte, eles eram meio irmãos, sim. Então assim, ele não mentiu, mas ele omitiu, deu aquele jeitinho assim, sabe? Agora, como ele sobreviveu depois que ela saiu lá de dentro do palácio, que eu não sei, né? Se fosse na minha época, eu tinha tomado umas porradas. E bom, agora olhando com um pouco mais de seriedade, Sarai, ela já se sentia meio incompleta. Ela já se sentia para baixo, de acordo com o padrão que era o comum, o normal daquela época. Porque ela não podia ter filhos. E como será que essa mulher se sentiu sendo colocada de lado, no momento ali que ele chega para Faraó, ao invés de apresentá-la como mulher dele, ele fala, não, é minha irmã, não tem problema, não, leva aí. Vai lá, vai com o Faraó lá. E essas feridas, as feridas que a vida vem trazendo para nós, as dificuldades que vem batendo na gente, muitas das vezes faz que a nossa fé diminua mais. Que aquilo que parecia difícil começa a parecer impossível, começa a parecer distante, longe, longe, longe. E aquilo que a gente só sentia que, eu vou ter que me esforçar muito para chegar, começa a virar um negócio que fala, mano, a minha experiência de vida me diz que eu não vou conseguir chegar. As pesquisas, né, dos psicólogos, psiquiatras aí, pessoal que estuda a mente humana mesmo, elas demonstram que as experiências ruins que nós temos, elas são muito mais fortes na nossa mente do que as experiências boas. Então se manter com fé, e se manter crendo, se manter otimista, é sempre mais difícil para o ser humano. E se você duvida disso, que é um exemplo bem fácil, aproveitando já que hoje é o dia das mães, quando você era pequenininho, e você subia em cima da mesa, sua mãe falava, filho, desce daí. Eu vou me colocar um pouco mais nessa situação. Eu não subia em cima da mesa, mas eu escalava o armário. E quando eu falo pequenininho, era 4 anos, 3 anos, eu escalava o armário. E sempre, não, Fernando, desce daí, Fernando, sai daí. E teve um dia que, graças a Deus, eu não caí. Mas me deu um medo ali na hora, que eu falei, cara, eu vou cair. E eu não conseguia descer. Não conseguia de jeito nenhum. E para vocês verem como é forte a lembrança, eu era muito pequenininho e eu me lembro exatamente como se fosse hoje. Eu pendurado no armário gritando, mãe, socorro! Mãe, socorro! Então assim, se a mãe ela dá aquela bronca e fala, filho, desce daí, ela tem que falar, mais ou menos, para fazer uma equivalência, 7 vezes o que um tombo dali, ou que nem foi para mim um medo que bateu ali, um trauma, acaba colocando na nossa vida. Então traumas e problemas e coisas que vêm vindo, eles vão minando sim a nossa fé e vão dificultando, deixando a promessa mais distante, deixando mais difícil de gerar em nós as promessas que que foram feitas por Deus. Aqui nessa época ainda não tinha tanto tempo assim que Deus havia prometido. Mas eu imagino que para Sarai já começa a ficar complicado acreditar e achar que aquilo vai acontecer de fato. E vamos lá, vamos continuar aqui na história. Saíram do Egito, eles foram expulsos inclusive por Faraó, porque falou, você mentiu para mim, sacanagem,
eu poderia, aqui o pessoal começou a ser amaldiçoado dentro do palácio, porque Deus está protegendo vocês, então é melhor vocês irem embora, tomar o rumo de vocês. E em Gênesis 15, versículo 2, ele fala assim, como eu estou com o horário já meio adiantadinho, eu vou lendo aqui, tá? Então, disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Então assim, a fé de Abrão já começa a ficar pesado, e Abrão ele vai questionar. Com certeza nesse momento aqui, Sara também já estava com a fé abalada, e Abrão ele vai, porque Abrão que falava diretamente com Deus, ele chega e fala: ó Deus, eu sei que a gente tem uma promessa, mas não está vindo, quando ele fala do Damasceno Eliezer, ou seja, é um cara, o cara principal aqui dos meus servos, que é mais próximo e tal, pô, o cara é bacana, mas ele não é do meu povo, ele não nasceu de mim, ele não é minha semente, e aí? O Senhor falou que era minha semente, o Senhor disse para mim que era minha semente. Aqui, apesar da fé dele estar já sendo, começando a ser provada, ele ainda consegue forças para colocar diante de Deus aquilo que está dentro dele. E Deus ele responde da maneira mais linda, mais maravilhosa, fala: olha, sai aí fora, olha para esse céu estrelado, você está conseguindo contar as estrelas? Aí ele fala: pô, não, tem bastante estrela. Então, esse tanto de estrela que tem no céu é o que eu vou te dar de semente nessa terra. Mas o que acontece? Para Abrão isso foi uma injeção de ânimo mesmo. Agora Sarai começou a se questionar. Dentro dela começou um questionamento de tipo: será que essa promessa não é só para Abrão? Será que essa promessa não foi feita só para ele? Será que eu estou mesmo incluída nesse negócio? Em nenhum momento meu nome foi falado, em nenhum momento me colocaram aí na jogada. Então vou fazer o seguinte. Ela toma uma atitude que foi a atitude, já deixando bem claro que o que ela faz diante da lei da época não é errado, tá? Então assim, fala: nossa, ela errou, cometeu um erro. Não, ela só não teve fé. Ela pega uma das suas servas, que era uma egípcia chamada Agar, que eles pegaram ela na época que eles estavam no Egito. Então com certeza ela era mais nova, inteirona, tal, e ela fala: ó, seguinte Abrão, vamos fazer o seguinte, eu te entrego a serva, você faz o filho com ela, e ele vira a nossa semente, e está tudo certo. Porque se é para ser da tua semente, Abrão, então vamos deixar dessa forma. E como eu falei, de acordo com as leis da época, como que funcionava? Uma mulher estéril, ela tinha o direito de pegar uma das suas servas, entregar para o seu marido e ficar ali responsável com o filho dessa mulher. Isso nas leis da antiga Babilônia, Mesopotâmia, aquela fase que a gente está vendo aqui, porque ainda não tinha a lei de Deus colocada. Era muito no comecinho. Então assim, teoricamente, coisa errada ela fez. O erro que ela cometeu aqui foi pegar aquele sonho que era dela, aquela promessa que Deus tinha entregado para ela, e tentar gerar no ventre de outra mulher. A promessa que Deus entregou para você, por mais difícil que possa parecer, ela é tua. Não adianta você tentar entregar para o teu irmão e falar: irmão, gera para mim essa promessa.
Eu acho que isso aqui tem mais sua cara. Eu acho que você consegue mais facilmente. Eu acho que você pode mais do que eu. Pô, ela é uma serva bacana, bonitona, tá inteirona ainda. Eu já sou uma senhora. Aqui nessa época, ela já estava com... Abrão com 85, ela estava com 75 anos. Eu já estava uma velhinha, já era uma senhorinha. E ela falou, olha, se para mim na época que eu estava inteira, eu já era estéril, com 65 quando veio a promessa, já estava muito difícil, agora com 75 anos, ela claramente, ela deixa de lado a fé dela e fala, olha Deus, é o seguinte, tem um sonho para ser feito, então eu vou fazer esse sonho do meu jeito, eu vou fazer esse sonho. Porém, quando você quer dar vida a um sonho de Deus, como se fosse o seu sonho, simplesmente com as suas mãos, com a sua força, esse sonho ele pode acabar não só não dando certo, mas se voltando contra você. Porque se a gente for pegar lá para frente a história de Agar e o filho que ela gera, que é Ismael, lá para frente, a raiz de Ismael foi quem deu origem aos atuais povo islâmico, né, os muçulmanos. E a raiz do filho de Sara e de Abrão, Isaac, deu origem ao povo cristão. E qual é a maior guerra que acontece em Israel, ou seja, na terra prometida, que foi prometida aqui para Abraão? Exatamente a guerra entre o sonho que foi feito por Sara e o sonho que era o sonho de Deus, que ele tinha colocado no coração deles. E continua aqui, então beleza, ela entrega a serva, Abrão topa o negócio, concebe o filho ali, faz o filho, ela começa a ficar grávida. No momento que ela começa a ficar grávida, ela começa a sentir que a gravidez veio, ela começa a destratar a Sara, começa a ser ríspida, porque imagino eu, que uma mulher mais nova, ela olhou e falou, a senhorinha já não está mais, né, não está mais dando o caldo que ela dava antes, não conseguiu dar o filho, então o que vai acontecer? Eu posso virar a primeira esposa. E aí quando Sara chega para Abrão, ela fala, Sara chega para Abrão, ele fala o seguinte, Sarai, essa serva é tua, se vira, você quer fazer alguma coisa com ela, você faz. E mesmo assim ela falou, não, mas fazer o quê? Agora já foi, enfim, vamos enfrentar as consequências. E as consequências foram isso que eu acabei de falar para vocês, de até os tempos atuais, Israel, Palestina, a guerra, a parte do Estado Islâmico, tudo isso é geração de um sonho que foi distorcido, de uma promessa que era para ter sido gerada no ventre de Sara. E cara, se nessa fase aqui já estava difícil, imagina com o tempo passando, porque nesse momento aqui, Sara, ela até olha, deve ter olhado e falado, putz, não deu certo, mas vai que dá, né? Vai que ele começa a crescer e fica um menino legal, vai que Deus aceita que ele seja o portador da promessa. Aí fala o seguinte, em Gênesis 17, 2, isso, já para colocar para vocês a linha do tempo, que bonitinha, a gente já está falando de um Abrão agora, com 99 anos, e Sara então ela tinha 10 a menos, 89 anos, ou seja, o menino cresceu, o menino está lá no meio, está junto ali, mas mesmo assim, a resolução como promessa, a geração da promessa, ainda não foi cumprida. Por mais que a gente tente encaixar algo que não se encaixa, a gente vai gastar energia, vai gastar tempo, vai se esforçar, mas no final das contas as coisas não vão ser da maneira como eram para ter sido. Deus tinha uma promessa com Abraão e Sara, e a promessa de Deus, apesar da gente mudar, da gente ter dificuldade, da gente muitas vezes desistir no meio do caminho, como Sara já tinha desistido com certeza nesse ponto,
Ela já devia olhar para trás e falar: meu, se estava difícil, agora com 89 anos, enrugadinha que só. O Abrão tadinho já estava velhinho, cenzão. Mas Deus vem novamente e fala com eles. Gênesis 17:2. E porei meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, se jogou no chão, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto é contigo, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Cara, que coisa linda. Aí Deus dá aquele chacoalhão em Abraão, fala: meu, vamos, levanta, que a minha promessa não morreu não. Não morreu. A promessa que Ele tem para você, por mais distante que possa parecer, por mais tempo que tenha passado, por mais longe que pareça o sonho, se é algo que nasceu em Deus, está vivo e está gerando, está sendo gerado, está dentro de você. Aleluia. E ele deu um cutucão em Abraão, beleza, mas ele não deixou isso só para Abraão dessa vez. Ele lembrou e falou: olha, a Sarai, ela já está desacreditada, tentou enfiar até Agar no meio da história, tentou fazer um filho por outros meios, enfim. Então no capítulo 17 mesmo, no mesmo capítulo, no versículo 15, Deus fala o seguinte: Deus diz mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Ou seja, o pai das nações era Abraão, e agora Abraão, e a mãe das nações era Sara, e pronto, acabou. Você pode tentar enfiar outras pessoas no meio do teu sonho, mas se é seu, vai ser seu, e pronto, acabou. Não adianta você tentar passar a bola, não adianta você tentar empurrar a sua promessa. Sabe por quê? Porque essa promessa, ela já está gerando dentro de você desde quando ela foi feita. Você não tem como tirar ela de você e passar para o teu irmão. E aí fala mais um pouquinho aqui. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, caiu de novo com a cara no chão, e riu-se, e disse no seu coração: e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade Sara tua mulher te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a tua semente depois dele. Então o negócio seguinte: podem olhar, podem rir, podem falar: mano, não dá, é impossível, não vai chegar, mas Deus vira e fala: eu quero, eu faço, eu tenho poder para isso, e pronto, acabou. Não tem conversa. Ela tem 100 anos, ela tem 90 anos, ela vai ter com os 90 anos. Você tem 100 anos, eu vou dar um jeito de você ter um vigor de um menino para poder ter esse filho. Vai acontecer. Era uma promessa que era muito maior do que eles. E esse é um problema nosso também, de imaginar que as promessas que Deus tem para nós tem que ser do nosso tamanho. A promessa que Deus tem para você, ela pode ser muito maior que você, pode ser uma promessa de gerações, uma promessa que vai se cumprindo, que você vai deixar um legado. E nós olhamos para nós e falamos: não, mas eu sou pequeno para isso, eu não consigo, eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento, eu não posso. Mas uma vez que Deus colocou isso na tua vida, é você e pronto. Você pode tentar discutir, você pode tentar não querer isso para você, esse é teu direito. Mas uma coisa é certa: se Deus falou, Ele não muda a palavra dEle. Pode passar o tempo, como foi aqui, 25 anos. Podem passar dificuldades,
podem passar, pode cometer erro de realmente cair a tua fé, como aconteceu com Sara, colocando Agar no meio do caminho, mas Deus, Ele não muda. É dito na palavra dele que você pode não ser fiel, mas a natureza de fidelidade de Deus, ela é maior do que você, maior do que a tua natureza. E ele fala a primeira vez aqui, no capítulo 17, versículo 15. Pela primeira vez coloca o nome da Sara e fala, agora você não foge mais. E sabe o que é legal também, de a gente prestar atenção nessa passagem aqui? Poxa, mudou tão pouquinho, Abrão para Abraão, Sarai para Sara, a mudança de uma letra, será que isso faz diferença? Vamos pegar a etimologia das palavras novamente, a formação das palavras do hebraico. Se você for parar para pesquisar, você vai ver, Abrão, ele quer dizer líder de um povo. Pô, top, cara, líder de um povo, maravilha, coisa linda. Agora Abraão quer dizer líder de um grande povo. A promessa dele já era maior do que ele, por isso que ele precisou mudar de nome. Agora com Sara, Sarai queria dizer princesa. Um nome bonito, Sarai, princesa, legal. Agora pegando, desmontando, desmembrando a formação dessa palavra, quando você coloca Sara, é como se você tratasse de uma forma carinhosa. É como se você dissesse assim, é minha princesa. Ela não é uma princesa, ela é minha princesa. E Deus, ele pega Abrão e transforma em Abraão, para deixar de ser simplesmente líder daquele povo pequeno, daquele povo que o cercava ali, para ser líder de uma grande nação, para ser o pai das nações. E Sara, ele pega Sarai, uma princesa, uma mulher bonita, agora não mais uma princesa, mas agora você é a minha princesa, porque você vai dar à luz a minha nação. Para quem não era nada, agora começa a ser a princesa do Senhor, e o líder do povo de Deus, o pai das nações. É maravilhoso, é lindo demais ver isso. E no capítulo 19, desse prazo entre esses dois capítulos, não passou nenhum ano, tá? Deus reafirma a promessa para Sara. Foi mais ou menos o seguinte: veio Deus em forma humana, que às vezes ele fazia isso, principalmente no Antigo Testamento. Ele se mostrava assim para os profetas, para os patriarcas, e ele vem em forma humana ali, né, como 3 homens, como se fossem anjos, vamos dizer assim, eram a presença de Deus diretamente. E eles chegam, e Abraão, ele fala, pô, da hora, Sara, vai fazer aquele pãozinho que você faz, aquele guisado, manda ver aí que eu quero que eles comam da melhor comida possível. E Sara falou, não, beleza. Ela era uma excelente esposa exemplar. E eles estão lá dentro conversando, e eles falam para Abraão o seguinte, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda havendo envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, por quanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Resumindo esse texto aqui, é o seguinte, eles estavam lá conversando, e aí os homens viram para Abraão e falam, Abraão, cadê sua mulher? Porque tem uma promessa na vida dessa mulher, onde ela está? Ela está ali cozinhando, está na tenda aqui do lado, e ela estava ouvindo tudo. E eles falam, olha,
Abraão, é o seguinte, vai vir o filho da Sara, vai vir, não tem jeito. Vai vir, porque está prometido isso. E digo mais, quando ele fala aqui que é tipo um ciclo de vida, significa até, se você pegar em outras traduções da Bíblia, vai falar que é em um ano, dentro de um ano virá. Ou seja, agora tem data a promessa. Ela esperou ali já os seus 24 anos para que acontecesse a promessa. E para ela ter um filho, ela já esperava muitos anos. Porque se ela começou essa história da promessa com 65, ela já era uma senhorinha. Mas mesmo assim, a fé dela já estava de tantas coisas que ela tinha vivido, de tantas coisas que ela tinha recebido, de tantos nãos, de tantas até zombaria por parte de Agar, que quando eles falam isso, ao invés dela dar um pulão e falar, mano, agora vem, ela faz o contrário, ela dá risada e fala, tô velha, nem sei mais se eu aguento cuidar de uma criança, sei nem mais se eu consigo amamentar, vai que sai leite em pó do meu peito, brincadeira, mas assim, ela já era uma senhora e já tinha parado os costumes há muito tempo. O que é os costumes? Menstruação, já tinha entrado na menopausa, e ela dá uma risadinha daquela tipo, de novo essa história. E Deus, ele percebe, porque eu duvido muito que ela tenha dado uma gargalhada, ela estava dentro da tenda, como é que ele ia ouvir? Mas ele sente o coração de Sara, e ele estava ali. Essa visita muito provavelmente é para fortalecer Sara, dar um chacoalhão nela e falar, filha, está chegando, e talvez você esteja nessa noite, nesse dia das mães, para ouvir essa palavra, e Deus te dizer também, filho, está chegando, agora vem. E Sara ali é chacoalhada diretamente pelo homem de Deus, ali pela presença de Deus, e falando, você riu. Ela fala, não ri. Não, você riu sim. E antes disso ele ainda solta uma das frases que eu acho sensacional. Quando não sei se já assistiram aquele filme infantil da Disney, que fala assim, acho que é Luca, né, o nome, que é um menino peixe lá, não sei se já viram esse filme. É um filme legalzinho, bonitinho, mas toda vez que um pensamento negativo vem na cabeça dele, ele aprendeu com um amiguinho dele lá que ele tem que falar, silêncio, Bruno, para o pensamento negativo, para ficar quieto, para ele conseguir fazer as coisas. E para a gente cristão, essa frase aqui, é quando bate a falta de fé, quando bate a tristeza, quando bater qualquer coisa, você tem que falar para si mesmo o seguinte, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? É uma frase que pode mudar a tua vida, o teu pensamento. Bateu na porta a falta de fé, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Veio aquela dificuldade, aquela pessoa falando mal, aquela pessoa vindo contra você, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Aleluia, e não há nada difícil ao Senhor. Nada. Aleluia. E finalmente, depois de tanta espera, dentro do tempo determinado, Sara, ela recebe a promessa, ela recebe o filho tão querido, o filho tão desejado, no ventre, e vem a nascer de fato. Houve um tempo de espera, houve um tempo de geração, houve um tempo de preparo, doeu muitas vezes, mas tudo isso só aconteceu porque assim, os teus planos você até pode conseguir realizar por força própria, mas as promessas de Deus por força própria não se realizam, elas precisam ser geradas dentro de você, elas precisam ser construídas, precisa ali primeiro ter a formação ali do sistema nervoso, depois precisa ter a formação do coraçãozinho, a formação do bracinho, a formação da perninha, para ter de fato uma promessa cumprida e viva na sua vida. Deus não esqueceu da promessa que Ele tem para você.
Deus não se esquece da promessa que Ele tem para você. Aleluia. Deus é bom demais. E Ele vai realizar e Ele vai cumprir. Se não for pela tua fé, vai ser pela fidelidade que Ele tem no próprio nome dEle. Sabe o que é mais louco? Sara depois não é esquecida no resto da Bíblia. Claro que aqui ainda vai ter o resto da história deles, com Isaac e tudo mais, beleza, tal. Mas lá na frente, ó, se a gente for pegar em Isaías 51, é um outro período totalmente diferente, é o período dos reis, lá para frente da Bíblia. Sara, ela é dita como exemplo de confiança em Deus, e aquela que deu à luz a nação de Israel. Em Romanos, lá no apóstolo Paulo, Novo Testamento, lá na frente, ela é chamada de mãe dos filhos da promessa. Em 1 Pedro, também lá na frente, um exemplo de esposa. Em Hebreus, que a gente não sabe exatamente quem escreveu, mas em Hebreus, foi uma carta dos Hebreus, Novo Testamento, teve a sua fé enfatizada e colocada na galeria dos heróis da fé. Então, de uma pessoa desacreditada, ela foi a mãe de uma nação. De uma pessoa que não podia dar certo, ela não somente deu luz a um filho, mas ela deu luz a uma nação. E hoje nós estamos aqui porque essa mulher creu e porque ela recebeu essa promessa. Aleluia. E uma coisa até curiosa é que as gerações posteriores próximas ali, que são chamadas a geração dos patriarcas, das matriarcas ali, que a Sara foi a primeira matriarca, Abraão o primeiro patriarca. O que significa? O pessoal que começou a fé e a nação de Israel em si. Então Abraão, ele depois teve Isaac, e de Isaac veio Jacó, e de Jacó foram geradas 12 tribos e José. Se a gente for parar para olhar todas essas gerações aqui que eu falei, as mulheres em todas as gerações tiveram dificuldade para engravidar, ou eram estéreis mesmo, eram estéreis e tiveram os seus filhos. Então às vezes, o que acontece? Pela tua promessa ser grande demais, a tua dificuldade para realizar, ela acaba sendo grande. Mas quando vem a se concretizar, vai ser algo que vai ser lembrado para o resto da sua vida. Aleluia. Para o resto da sua vida, e muitas vezes, como foi aqui no caso de Sara, gerações em gerações, e até hoje lembrada como a mãe da nação de Israel. Aleluia.